Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos conversar sobre funções da linguagem. O que seriam funções da linguagem? Eu tenho um conceito aqui, eu vou ler e vou explicar para vocês. A linguagem, falada e escrita, por ser a forma privilegiada de comunicação entre os seres humanos, faz parte de todos os aspectos da vida em sociedade. E como as relações em sociedade são muito variadas, são inúmeras as finalidades para as quais a empregamos. Nós usamos a linguagem, por exemplo, para transmitir ou receber informações, convencer outras pessoas, exprimir sentimentos, manter relações sociais, construir representações mentais do mundo e por aí vai. Dizemos por isso que a linguagem tem diferentes funções. Dependendo do elemento do ato de comunicação no qual a mensagem está predominantemente centrada, a linguagem pode ter uma dessas funções, que são a referencial, apelativa, ou também chamada de conativa, emotiva, metalinguística, poética ou fática. Então, resumindo aqui esse pagode todo, a linguagem ela possui formas de ser utilizada, motivos para a utilização da língua. Então, como o próprio conceito aqui diz, se você quer exprimir um sentimento seu, você tem no centro desse texto que você vai exprimir seu sentimento, uma função. A função de você exprimir o sentimento é a mesma função de você xingar alguém? Sim, porque no ato da ofensa você está colocando um pouco do seu sentimento de raiva, de repente. Ao se declarar a uma pessoa, sim, temos a mesma base de função da linguagem. Que é a mesma de você fazer uma propaganda, por exemplo? Não. Quando você faz a propaganda de algum produto, você já não está mais expressando o seu sentimento. Você tem outra motivação para construir o seu texto. Ok? Então vamos entender quais são essas funções de linguagem e para que serve cada uma delas. Tá? Detalhe, esse é um assunto que cai demais no Enem. Aparece muito, muito, muito mesmo no Enem. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar pela função emotiva, ou também chamada de função expressiva, que acho que como o próprio nome diz, ela expressa alguma coisa. Expressa o quê? Emoções, tá? Então expressa emoções. Dá uma olhadinha aqui nessa música do Almir Sater, com Renato Teixeira, que diz assim, ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso, porque já chorei demais. Veja, ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe só levo a certeza de que muito pouco sei ou nada sei. Vocês perceberam que a música toda é o enunciador do texto falando dele mesmo, falando do sentimento dele? E eu percebo isso pelos verbos que estão aí em primeira pessoa ou pelos pronomes de primeira pessoa. Ando, primeira pessoa, eu ando. Tive, eu tive. Levo, eu levo. Chorei, eu chorei. Hoje me sinto, eu me sinto. Só levo de novo, eu levo. Sei, eu sei. Ok? Então veja que é tudo primeira pessoa. Beleza? O eu. Ou seja, nesses versos a mensagem ela é centrada no próprio emissor. Tá? No próprio emissor. Fechou? Tá. Então vamos imaginar agora o seguinte. Na comunicação, eu tenho isso daqui, ó. Vou fazer um pequeno desenho para vocês. Um menininho, outro menininho, tá? E eles querem conversar. Beleza? Eles querem conversar. Veja que para estabelecer essa conversa, eu preciso desse emissor, tá? Eu preciso do receptor, eu preciso de uma mensagem, não é verdade? Então veja que eu tenho 3 elementos aqui. E a mensagem, ela tem uma composição também. A mensagem tem um assunto, ok? E a mensagem, ela tem também um canal. Um canal? Como assim? Veja bem, para que eu consiga me comunicar com alguém, eu tenho quem está emitindo a mensagem e eu tenho quem está recebendo a mensagem. Já são 2 elementos. E aí eu tenho, obviamente, a mensagem. 3 elementos, certo?
Mas para isso acontecer, a mensagem ela precisa de ter um assunto. Beleza? Eu não posso simplesmente enviar uma mensagem sem assunto nenhum. Como assim? Texto vazio? É? E esse assunto, essa mensagem, é transmitida através de um canal de comunicação, um meio de comunicação. Pode ser o papel, pode ser uma mensagem no WhatsApp, pode ser a própria fala, né? O canal de comunicação. Beleza? Eu tenho 5 tópicos aqui. Só que nós temos 6 funções da linguagem. Nós vamos entender qual vai ser essa sexta aqui no decorrer. Então veja que, nesse caso, o emissor, a mensagem é centrada no próprio emissor. É o emissor falando para qualquer um que seja uma mensagem que está sendo veiculada com um assunto em algum canal, para quem quer que seja, só que falando dele mesmo. Beleza? Estamos captando a ideia aqui? Muito bem. Aí nós vamos ter mais um exemplo. Vamos para esse exemplo aqui. Ó. Na função emotiva expressiva é comum o emprego de interjeições também, tá? É outra coisa aí para a gente reconhecer. Então, a gente consegue perceber, né, nessa tirinha aqui da Gar, que ele fala, eu amo a felicidade, veja que é sempre o ele, né? Então, a tirinha em si tem como centro essa expressividade da linguagem, né? A função expressiva ou emotiva. Detalhe, eu só tenho essa função aqui nessa tirinha? Não. Um texto não vai ter uma função apenas, pode ter mais de uma, pode ter as 6 funções juntas. No entanto, uma delas vai ser central, que vai ser a motivação maior. Ok? Função apelativa ou conativa. Dá uma olhadinha no cartaz aqui, ó. Apelativa. Porque apela, tá? Pode ser chamado de conativa também. Dê um tiro mortal na dengue. Acabe com a água limpa e parada. Então veja o seguinte, eu tenho um verbo no imperativo, eu estou obrigando. E quando eu coloco esse cartaz pendurado em algum lugar, pode vir 1 milhão de pessoas lerem esse cartaz. Mas cada um que vai ler vai se sentir atingido diretamente, porque esse D parece que fala diretamente com o interlocutor, né? Fala diretamente com esse destinatário, com o receptor da mensagem. Por isso, a função apelativa ela é ligada diretamente no destinatário, no receptor, tá? E ela é chamada de apelativa justamente por apresentar alguns vocábulos que parece que apela na linguagem. Por isso é muito utilizado onde? Na publicidade, em placas de advertência, no horóscopo, né? Por exemplo, o horóscopo ele é muito pessoal. É quando você lê o seu horóscopo, você fala, nossa, tão eu, né? E aí você lê o horóscopo de todos os signos e você fala, poxa, tão eu, né? Parece que aquilo está falando com você de alguma forma. Então, algumas palavras como tu, você, e verbos no imperativo, né? Isso vai aparecer demais. Vocativos. Isso aparece muito, porque aparece muito na publicidade, na propaganda. Beleza? Então, centrada no destinatário. Então, lembra que eu tenho o menininho que envia e o menininho que recebe. Beleza, eu falei do emissor, falei do receptor. Função poética. O que é a função poética? É muito fácil a pessoa confundir função poética com função emotiva. Porque numa poesia, quando normalmente o autor da poesia vai transmitir algum sentimento dele ali, fica então a função emotiva, concordam? Só que, poxa, é poesia, então não deveria ser a função poética? Não, é chamada de função poética quando nós utilizamos a linguagem, ou melhor, quando nós adaptamos a linguagem para transmitir melhor a nossa mensagem. Então a função poética ela está ligada no ato de poder utilizar a linguagem a nosso favor, sem ter que respeitar necessariamente a norma culta da língua o tempo todo. Tá? Então, nos 3 textos que nós temos aqui, a linguagem foi utilizada para produzir determinados efeitos expressivos. Efeitos. E assim despertar um maior interesse do leitor. As palavras são normalmente organizadas a fim de produzir certa sonoridade e ritmo nas frases. E como na função apelativa, a função poética também é utilizada em slogans publicitários. Tá? Vamos pegar esse exemplo aqui do slogan da Caixa Econômica Federal, que diz assim, vem pra Caixa você também.
Veja que o vem está utilizado de maneira aqui coloquial, porque o certo deveria ser venha, né? Venha. E o pra também não está de acordo com a norma culta, não. O correto é para. Só que nem aqui isso ficaria certo. Deveria ser a, né? Porque é um destino. Então o correto, de acordo com a norma culta, seria venha à caixa você também, venha. E para quem já viu essa propaganda com esse slogan, sabe que tem uma musiquinha. Vem pra caixa você também, vem. E não cabe nessa musiquinha o vem à caixa você também. Fica estranho, né? Então, para atingir aí uma maior massa de repente populacional, é utilizado a forma coloquial. Sabe a expressão liberdade poética, que é quando você pode escrever de maneira errada, justamente porque você tem essa liberdade? Um poeta pode escrever de maneira errada justamente porque ele tem essa liberdade? É exatamente essa função poética. Olha o texto 2 aqui, ó. Cigarra, diamante, vidraça, arisca, áspera, asa, risca, o ar, e brilha e passa. Tá, não vamos interpretar a poesia. Mas vidraça, arisca, áspera, asa, risca, o ar. Isso parece estar de acordo com a norma culta? Não, estranho, né? E brilha e passa. Deveria estar tudo emendado. E brilha e passa. Não, mas como eu estou utilizando uma série de figuras de linguagem aqui, eu chamo isso de função poética. A brincadeira com o som das palavras também, por exemplo, quem com ferro fere, com ferro será ferido, esse FFF, né, criando essa literação. Ou Cruz e Souza que diz assim, vozes veladas, veludosas vozes, volúpias de violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices vivas, vãs vulcanizadas, vozes veladas. Esse monte de V cria uma aliteração que também é uma função poética. Perfeito? Então veja, a linguagem aqui está centrada no quê? Está centrada no emissor? Não. No receptor? Não. No canal de comunicação? Também não. Na própria mensagem? Também não. No assunto? Não. Está centrada na língua. Esse é o sexto elemento. Tá? Está centrada no código. Beleza? Isso aqui está centrado no código, ou seja, na utilização correta ou não do código, que no caso, o código a que eu me refiro aqui é a língua portuguesa. Fechou? Beleza. Continuando. Função metalinguística. A função metalinguística, se vocês já ouviram esse termo metalinguagem, vocês sabem que a metalinguagem nada mais é quando um texto aborda ele mesmo. Um exemplo, quando você assiste a um filme no DVD ou no Blu-ray, por exemplo, e lá no menu do filme tem o making of, né? Para quem assiste making of, o making of é o quê? É um filme que mostra como o filme foi feito, não é? É uma câmera gravando outras câmeras que estão gravando o filme. Ou seja, é um filme sobre o filme. Isso é uma metalinguagem. Um livro que fala dele mesmo é um livro metalinguístico. Um texto que fala dele mesmo. Então, por exemplo, lá no dicionário, você vai procurar dentro do dicionário a palavra dicionário. É uma palavra que representa o livro que você está lendo. E aí, legal, mais ainda, eu vou ter uma metalinguagem dentro da outra metalinguagem. A palavra dicionário vai ter uma série de palavras explicando a palavra dicionário. Então, palavras explicando palavra dentro de um livro que se chama dicionário. Isso é metalinguagem, ok? Dá uma olhadinha no exemplo aqui, ó. A palavra robô tem origem na palavra robota, que em tcheco significa trabalho forçado. Essa palavra foi usada pela primeira vez em uma peça teatral em que havia um personagem mecânico com forma humana que era capaz de substituir o homem em seus trabalhos. Isso é uma metalinguagem porque eu falei da palavra robô. E aí eu vou explicar no próprio texto, no próprio texto aqui, eu vou explicar o que eu citei no texto. Isso é uma metalinguagem. Vamos pegar Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. No caso, o narrador, personagem, ele fala no livro que está escrevendo um livro. Ele sabe que está escrevendo um livro. Então é um livro metalinguístico. A Moreninha, Joaquim Manuel de Macedo, na Moreninha nós temos ali no final do livro ele falando que se você está lendo esse livro, ou seja, o narrador está consciente de que ele está num livro, é um livro que fala dele mesmo. Tá? Então, aqui está errado, não está centrada no código linguístico. Tá? Dizemos que a linguagem está centrada no quê? Na mensagem.
na própria mensagem e não na linguagem, tá? Mas na própria mensagem, a mensagem falando dela mesma. Perfeito? Ok, continuando, a função referencial. A função referencial, ou também chamada de informativa, ela é a função da linguagem em que eu tenho que utilizar a língua de maneira formal, não necessariamente culta, mas formal. É uma mensagem que precisa ser direta, eu não posso ficar com lenga-lenga, o que eu quero dizer tem que ser dito e pronto, ou seja, objetiva. E ela só pode reproduzir um único sentido, eu não posso vir com trocadilhos, com piadas, com metáforas, né? Eu não posso utilizar figuras de linguagem aqui que possa promover mais de um sentido. Ou seja, eu utilizo esse tipo de linguagem em notícias de jornais, em, como eu posso dizer, artigos científicos, certo? Então, aqui eu tenho a função referencial. Perfeito? Ela é centrada exclusivamente no assunto. Então, o assunto é o importante. Do que eu quero falar? Eu quero falar sobre o falso Botox. Eu vou falar, ó, injetado em diminuta quantidade para suavizar linhas de expressão ou relaxar os espasmos musculares, o Botox está longe de ser o único produto médico que atrai comércio e produção ilícita. Então veja, eu estou centrando através do assunto e nada mais. Perfeito? É a função referencial ou informativa. Ela serve apenas para informar. Fechou? E por fim, função fática. A função fática é a mais simples de todas, tá? A função fática ela está centrada no que sobrou? No canal de comunicação, no meio de comunicação, no veículo de comunicação, tá? Então, por exemplo, quando você faz a ligação para alguém, se é que alguém ainda faz ligação hoje em dia, né? Mas você faz ligação para alguém, a pessoa atende e ela fala normalmente alô ou oi, né? O que é alô? Já pararam para pensar o que é alô? O alô nada mais é que uma expressão para indicar que quem atendeu esse telefone está pronto para receber a mensagem. Então é apenas um teste nesse meio de comunicação, nesse canal de comunicação, nesse veículo de comunicação. Tá? É quando você, por exemplo, numa festa, na igreja, alguém vai testar os equipamentos de som e a pessoa vai lá, pega o microfonezinho, né? Olha que lindo esse microfone, e dá um toquezinho no microfone, dá aquele que não pode fazer esse microfone, pode estragar o microfone, tá? Vai lá e dá um no microfone, certo? E ainda fala assim, som, teste, oi, Jesus, 1, 2, 3. Quando a pessoa utiliza esse meio para testar, né? Ele está testando aqui o microfone e, claro, obviamente, caixas de som. Ele não está falando oi para que alguém responda oi. Ele está apenas ali testando o canal de comunicação. Essa é a função fática. Tá? Hoje em dia, quando você recebe o telefonema de alguma operadora, você fala oi ou alô, e a pessoa tenta falar com você, mas o sinal é sempre uma bela porcaria. Né? E aí fica naquela, oi, eu tô te ouvindo, tá me ouvindo? Alô, oi, 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 alô, som, e aquela cortou, eu acho que caiu a ligação. Tchau. Então veja que é apenas um teste na comunicação. Não foi estabelecido nenhum tipo de mensagem. Tá? Não houve de fato comunicação, e sim apenas um teste. Essa é a função fática. Fechou, galera? Um beijo na alma, então. É isso aí. Tchau, tchau.